Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Gostaria de ler com vocês, nós vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus. De Gênesis a Apocalipse, o Espírito Santo de Deus se faz presente na Palavra Santa. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, desde o início da criação, desde o início dos tempos, antes da criação, o Espírito Santo de Deus já habitava essa terra. Então hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o Espírito Santo de Deus, a importância e a necessidade que nesses últimos dias que a Terra enfrenta, até a chegada da nova ordem mundial, até a chegada do anticristo, até a chegada do falso profeta e da besta, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, senão nós não aguentemos, se nós não vamos suportar as investidas de Satanás, nós não vamos suportar as guerras, os bombardeios, os dinamites no meio do caminho que ele vai preparar para nós. Então é importante você conhecer a pessoa do Espírito Santo, conhecer um pouco mais as passagens bíblicas que falam sobre o Espírito Santo, meditar nelas, entender o que o Espírito Santo de Deus é e o que ele está fazendo aqui na terra. Qual é a missão dele sobre nós? Amém? Vamos ler então João 14, versículo 26. Olha o que Jesus disse. Mas tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Sabe por que Jesus está dizendo isso? Porque vou vos enviar o Espírito Santo Consolador, que ele vai lhe consolar, ele vai lhe dar força, ele vai lhe regenerar, ele vai lhe dar poder para muitas coisas. Agora nós vamos chegar lá. O Espírito Consolador, além de nos consolar, de nos ajudar, de nos guiar nessa terra. Porque sem ele a gente não consegue vencer as investidas de Satanás. E é ele que está segurando a porta ainda para o anticristo não chegar ainda. É ele. Mas os seus servos, seus conservos já estão preparando toda a cama, já estão preparando todo o mundo, todo o globo terrestre para a chegada dele. Mas ainda é o Espírito de Deus que está impedindo ele de se manifestar. Ele ainda não se manifestou. Mas os seus discípulos, todo o seu arsenal já está sendo preparado para a volta do anticristo. Mas é o poderoso Espírito Santo que não permite isso acontecer. Porque ainda existem filhos e filhas que precisam ser resgatados. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Ele resgata, ele salva e ele traz para dentro do rebanho de novo aquela ovelha que se perdeu, aquela ovelha que está longe, aquela ovelha que não acredita, aquela ovelha que duvida, aquela que é Tomé, que só acredita vendo. Então é o Espírito Santo que convence. Não sou eu, nem é você, mas é o Espírito Santo que tem esse poder. Vamos ver algumas partes que falam sobre o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Antes de eu falar isso aqui, eu quero dizer para vocês que uma das minhas experiências que eu tive muito forte com o Espírito Santo muito grande, também foi na minha conversão. Foi no rebanhão, uma vez que eu fiz, agora não fazem mais rebanhão como antigamente. Mas eu quero dizer bem para vocês, eu sou evangélico, protesto a fé evangélica. Mas era quando eu estava na igreja católica, na renovação carismática católica, e eu recebi algo de Deus lá dentro de um retiro, algo muito forte. Eu senti o poder do Espírito Santo. Por isso que eu digo a vocês, a Bíblia diz, e nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne.
Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Toda a carne não está dizendo que é só os evangélicos. Toda a carne está incluindo toda a carne, todos. Todos, derramarei do meu espírito sobre todos. E ali aconteceriam coisas, a Bíblia relata que aconteceriam coisas, depois nós vamos ler. Então, não são placas, não são denominações, não são religiões, não são seitas. Deus está dizendo, nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Primeira coisa que é falada. Então, vocês terão muitas surpresas nos últimos dias. Antes que venha o anticristo, a palavra e a promessa de Deus se cumprirá. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ali haverá grandes conversões, ali haverá grandes manifestações de Deus, ali haverá grande abrir de olhos, ali as pessoas, muitas vão cair a escama dos olhos e vão ver com seus próprios olhos o verdadeiro Deus, o eterno, aquele que o dia de Apocalipse virá e estará escrito na sua coxa, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então a escama dos olhos de muitos cairá. Então antes dessa praga do anticristo vir, que eu chamo de praga, não é praga, mas é o anticristo, é pior que praga, se manifestará o Espírito Santo com todo o poder na terra. Todo o poder na terra. Mas vamos lá. Eu estava dizendo para vocês que eu tive uma experiência fortíssima. E depois que eu tive essa experiência, eu me converti. Um tempo depois eu me converti, aceitei Jesus na minha vida como o único e suficiente Salvador. Nenhum mais Deus, ou deuses, como quiserem dizer, somente a Deus. Creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O único Deus, o único Senhor. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte. Depois que eu aceitei Jesus, naquele momento que eu aceitei Jesus, que eu estava lá no banco, e eu não queria de jeito nenhum Jesus, não queria estar naquele lugar. Mas eu estava naquele lugar, a minha esposa me levou, eu fui na igreja, Espaço Cristão, Pastor Milton, sentei no último banco. Todos sabem o meu testemunho, mas eu vou contar de novo, faz muito tempo que eu não falo. Eu estava lá. E aquele homem começou a pregar a palavra de Deus e falar de Jesus. E eu comecei a sentir, eu fui furioso, com uma raiva, uma ira. Porque eu queria bater no pastor, coitado, sem fazer nada, mas com raiva, com esse pastor sem vergonha, não sei o que, falando tudo deles. Mas eu estava lá no último banco, e me trancando. Aquele homem começou a falar de Jesus, começou a cair uma lágrima aqui. Eu sequei, macho, não dava o braço a torcer, outra lágrima aqui, firme. Daqui a pouco, quando eu vi, eu já estava lá na frente, chorando, aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador. O poder do Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da imundície e da sujeira. Preste bem atenção, o Espírito Santo, ele pregou a palavra de Deus, falou de Jesus, e o Espírito Santo se manifestou, tocou no meu mente, coração, corpo, alma, espírito. E quando eu vi, eu estava lá na frente, dizendo, pastor, eu quero ser que nem o Senhor, eu quero ter isso. E chorava que a minha camisa ficou toda molhada de tanto chorar, eu não parava mais de chorar. Então isso é manifestação, isso é poder do Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa. É isso que vai acontecer com você, com aquele parente que você tem orado, com aquele parente que você tem pedido. É isso que vai acontecer, mas é o Espírito Santo. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém? Então que assim seja e assim será. 2 Coríntios 3:17 diz assim, eu não posso me estender muito, mas falar sobre o Espírito Santo não tem como não se estender muito. É muitas, isso eu não vou ler nem metade do que a Bíblia diz. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3:17. Ora,
O Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, onde está o Espírito Santo, aí há liberdade. A verdadeira liberdade está com quem tem o Espírito Santo. João 14,16. Olhem só. Eu roguei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, para que fique convosco para sempre. Eu roguei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo vai ficar até a igreja subir, em nome de Jesus, para sempre. Olha só, João agora 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Até hoje acontece isso, através da palavra de Deus, tudo. E quando nós não estamos com a palavra de Deus na mão, às vezes o Espírito Santo nos lembra, aquela passagem diz isso, e aumenta a nossa fé, aumenta o nosso coração. Então o Espírito Santo que age, é o Espírito Santo que faz a gente lembrar, é o Espírito Santo que nos renova, é o Espírito Santo que nos regenera, é Ele que vem. Ele não vem para dar glamour ao homem, para dar honras ao homem, não. Ele vem para glorificar o nome de Deus que está no céu. Ele está aqui na terra agindo, mas é para glorificar o nome do Senhor, é para ganhar almas para Jesus, é para te capacitar, para ganhar almas, para ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. É o Espírito Santo que faz isso, é o poder agindo sobre a tua vida, te regenerando a cada dia, porque nós precisamos ser regenerados pelo Espírito Santo a cada dia. Nós precisamos do Espírito Santo todos os dias. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Vocês são templo do Espírito Santo. Tudo que eu deixo, isso aqui, carne, é templo do Espírito Santo para Deus. Foi Ele que fez isso. Cabeça, membro, corpo, pernas, braços, foi Deus quem fez. Então isso é templo do Espírito Santo. Tudo que eu fizer propositalmente para destruir isso aqui, a culpa vai ser minha. Eu vou ter que prestar conta para o Deus. Olha o que Deus está falando. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Além de eu ser templo de Deus, o Espírito Santo habita nesse templo, habita na minha vida. Olha que coisa linda, gente. Olha que presente de Deus. Nós somos templo de Deus. Coisa maravilhosa. Isso é algumas coisas para a gente se lembrar o que o poder, o que o Espírito Santo é na nossa vida. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados pelo Espírito Santo, para o dia da redenção. Estáis selado pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Espírito Santo de Deus. O selo. O Espírito Santo te selou para o dia da redenção do nosso Deus. Para aquele grande dia que nós veremos. Então o Espírito Santo também fazendo isso para a vida da gente. Olha que coisa maravilhosa, gente. Atos 4:31. E tendo ele orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O Espírito Santo nos traz ousadia, nos tira da covardia, da mansidão e nos bota o quê? Autoridade, nos tira da covardia e nos bota autoridade para pregar a palavra dele, para falar a verdade com autoridade, com cuidado, mas com a autoridade de Deus, com a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Esse é o poder do Espírito Santo. Olha em Atos 4:31, já no Ato dos Apóstolos. Eu tenho, e tendo ele orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Houve um tremor.
estavam reunidos e todos foram cheios, todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. Dali eles foram proclamar o Evangelho com poder e autoridade. E aonde eles pregavam o poder, aonde eles pregavam a palavra, havia cura, havia poder, havia manifestação. Por quê? Porque eles estavam cheios do poder do Espírito Santo. Eles foram tomados pelo Espírito Santo de Deus. Lucas 3, 21, 22. E aconteceu que com todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e ouviu uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em que ti me comprazo. Olha que coisa linda, o momento em que a Trindade está alinhada, naquele momento, no momento santo, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque ele disse: aconteceu que todo o povo estava sendo batizado, e também Jesus orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo, então Jesus na terra, o Espírito Santo vindo em forma corpórea de uma pomba, e Deus abrindo o céu e dizendo: Tu és meu filho amado, em quem me compraz. Olha que coisa forte esse momento. Eu acho que é o único momento em que os três estavam juntos na terra, dessa forma, se manifestando. Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Então que a gente venha a se entregar para o Espírito Santo, a se encher para o Espírito Santo, a receber mais do Espírito Santo. Orem mais pedindo força para que o Espírito Santo vos regenere, em nome de Jesus Cristo, que seja regenerado pelo poder do Espírito Santo, meus irmãos. Porque senão vocês não vão suportar os bombardeios do dia a dia. Vocês não vão suportar as guerras que Satanás está preparando, as batalhas que Satanás, as decepções que Satanás está preparando, as mentiras que Satanás está preparando, as calúnias que o inimigo está preparando. Mas vocês podem suportar isso quando vocês estão cheios da palavra e do Espírito Santo de Deus. Ele disse: eu não vos deixarei órfão. Por quê? Porque ele vos enviaria o Espírito Santo de Deus. Porque quando ele estava na terra não precisava, mas quando ele subiu, ele disse: Pai, envia o Espírito. E o Espírito veio. Veio para nos ajudar, veio para nos renovar, veio para nos dar força, veio para nos curar, veio para nos sarar, veio para manifestar o Filho de Deus na nossa vida, dentro da igreja, fora da igreja, aonde nós passarmos, cheio do Espírito Santo, se derrama a unção e as coisas acontecem. Busquem mais o Espírito Santo, busquem o poder de Deus, busquem conhecer o Espírito Santo, busquem ter intimidade com o Espírito Santo, porque ainda nós temos uma promessa para se cumprir, que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, sobre toda a carne. Então nós temos que buscar cada vez mais o Espírito Santo para fazer a sua obra aqui na terra, buscar as almas perdidas, as almas que estão escondidas, as almas que são de Deus, que pertencem a Deus. O diabo diz assim: não, essa alma pertence a mim. Mentira, mentiroso, pai da mentira, infeliz. Quem pertence a Deus, pertence ao Espírito Santo, pertence a Jesus Cristo, e no nome de Jesus solta. Então é essa autoridade, é tirar a covardia e tomar autoridade sobre o poder das trevas. É o Espírito Santo que te dá poder sobre as trevas, é o Espírito Santo que te dá poder para agir nessa terra e te movimentar. Sem o Espírito Santo você não consegue nada. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, busca a presença de Deus, busca a presença do Espírito Santo sobre a tua vida. E Jesus vai te abençoar, Jesus vai te capacitar, Jesus vai mandar fogo do céu sobre a sua vida. E todo esse mal que está te perturbando vai te queimar. Que Deus te abençoe. O vídeo já está longo, mas eu espero ter acendido de novo essa candeia que estava se apagando na tua vida, sobre o Espírito Santo de Deus, consolador, cooperador, regenerador, amigo, companheiro que nos ajuda a guerrear nossas batalhas do dia a dia. Que Deus te abençoe. Um forte abraço do irmão Larry, e que Deus te dê um dia, ou uma noite, ou uma tarde abençoada. Essa pessoa que está vendo esse vídeo, eu quero orar agora, esses últimos minutos que eu tenho pela tua vida, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo essa pessoa que está me ouvindo, que viu esse vídeo até o final. Que o Espírito Santo de Deus possa manifestar a tua glória sobre a vida dela.
Abre os olhos dela, regenera ela, dá força para ela, que o pecado não tenha força de vencer ela, em nome de Jesus, e que ela seja o escolhido e escolhida tua, meu Deus, para aquela redenção do último dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem sabe, meu Deus, não está nascendo aí um pastor, uma pastora, uma missionária. Em nome de Jesus, que assim seja e assim será. Que Deus te abençoe, a ti, a tua casa e a tua família. Amém.